Gostaria de agradecer ao Luiz, né, pela presença aí, o convite, né, para participar desse fórum. Tem uma apresentação aqui. Obrigado. Bom, eu vou tentar fazer uma breve apresentação sobre o que a nossa área faz dentro da FINEP. A gente não tem uma área específica relacionada a micro e pequenas empresas, né? Nós procuramos atualmente trabalhar por instrumentos, e dentre esses instrumentos nós temos alguns que são mais específicos a esse segmento de micro e pequenas empresas. Obviamente, em função principalmente da lei complementar, a gente está procurando seguir as orientações e destinar cada vez mais recursos para esse segmento. E, na verdade, a experiência nossa está procurando construir os instrumentos adequados para o atendimento a esse segmento de micro e pequenas empresas na escala necessária para os desafios aí que são necessários para o país, né? Muito aquilo que o Silvério colocou, a gente está tentando implementar, principalmente em função dessa nova gestão e da orientação da presidente de fazer com que a FINEP torne-se um dos principais drivers, obviamente em conjunto com as outras ferramentas, instituições e organizações do governo de promoção e desenvolvimento nacional. A experiência que a gente tem aqui, que eu vou passar para vocês em relação ao programa Inovar, é uma ação de Estado. A gente pode dizer isso porque nós já estamos implementando ela há 12 anos, então nós já conseguimos passar por... ela perpassa governos, né? A sua importância é significativa em relação a isso. Então existe um entendimento aí das diferentes mudanças governamentais de que essa ação tem que ser continuada. E, obviamente, cada governo procura aprimorar e adequar ela junto às suas diretrizes, né? E algumas ações específicas que procuram atingir principalmente esse público de micro e pequenas empresas inovadoras. Bom, para quem não conhece, a FINEP é uma empresa pública, ela fez aniversário agora dia 24 de julho, fez 45 anos de atuação, né? A gente está procurando ampliar o volume de investimentos assim, necessários à alocação junto ao desenvolvimento do país. Nós conseguimos alocar quase 3 bilhões de reais em 2011. O salto em relação ao último exercício, que já foi grande, foi bastante significativo, isso principalmente em financiamento às empresas, né? A gente tem uma demanda que nós estamos procurando capturar e prospectar ativamente na ordem de 6 bilhões, isso não é um trabalho fácil, porque na verdade ele implica na conscientização das empresas em relação à necessidade de inovar. Então a construção desses projetos pela equipe da FINEP não é rápida, ela é demorada um pouco, mas a gente consegue uma aderência em alguns setores econômicos que faz com que a gente tenha um prazo de tramitação aí desses projetos assim relativamente rápido. Pensando assim nos estágios das empresas e um pouco principalmente nos estágios dela, né? Você tem que seria assim incubação, né? Você pode ter várias formas de incubar a geração da empresa, ou através de uma incubadora de empresas ou de um parque tecnológico dentro de uma universidade, ou como um spin-off de uma grande empresa, ou como ações relativas ao comportamento de algum empreendedor que vem de uma grande empresa. No seu nascimento até essas fases de consolidação e expansão, nós temos diversos mecanismos aí que procuram atender às necessidades dos empreendedores das diferentes fases, né? Basicamente, a gente tem também 3 grandes linhas de ação. Nós temos
de instrumentos. Nós temos a subvenção econômica, que foi criada com a Lei de Inovação em 2006, que é um recurso não reembolsável a empresas. Isso não era permitido pela lei antigamente, ele foi permitido agora. Ele só pode ser destinado a despesas de custeio. A Lei 4.320 impede que a gente possa alocar esses recursos para despesas de capital. Então, na verdade, a despesa de capital ela pode ser ou financiada ou tem que ser uma contrapartida da empresa, mas com isso a gente já conseguiu alavancar recursos da ordem de aproximadamente 2 bilhões de reais, muitos desses recursos para micro e pequenas empresas e para setores em que, na verdade, existe uma demanda do Estado em relação a necessidades. No começo a gente até abriu para temas gerais, mas na verdade eles são alguns setores em que você tem necessidades específicas de governo que precisam ser atendidas empresarialmente, como educação, tecnologia de informação, saúde, defesa, e energia e tecnologias sociais principalmente, né? Tecnologias assistivas, tecnologias para habitação popular, tecnologias que são necessárias para o atendimento que viabilizam o suprimento delas para populações carentes ou que têm essa necessidade. A gente também tem uma atuação na área de financiamento, aí a FINEP atua como um banco, a gente procura subvencionar os juros para permitir com que eles sejam atrativos para empresas. Obviamente a gente tem uma restrição que infelizmente é normal no caso para micro e pequenas empresas, que é a questão dos colaterais que precisam ser apresentados para a garantia desses financiamentos, né? Então, nesse caso, a atuação da FINEP ela fica restrita a médias e grandes empresas, porque envolve garantias, mas no caso a gente procura tentar, dentro da constituição desse processo, aquilo que o Sibério falou, nessa questão da integração das cadeias, em grandes projetos você tem as grandes empresas utilizando de micro e pequenas empresas como subfornecedores ao longo da cadeia, né? A ideia do main contractor e dos fornecedores de segunda e terceira linha está cada vez mais sendo utilizado, e principalmente alguns programas aí que a gente está lançando agora, né? E a atuação na área de investimentos, na qual a área que eu represento, né? Basicamente que eu trabalho, onde a FINEP atua até o presente momento de uma forma indireta, né? A FINEP, ao longo desses anos, na constituição do projeto Inovar e desenvolvimento da área de investimento, ela procurou desenvolver o que a gente hoje tem mais maduro em termos de indústria de capital de risco, de venture capital e private equity. Então, a atuação não só em termos de recursos, mas em termos institucionais e de fomento e de apoio da indústria ao longo desse período que a gente viu aí, o crescimento da chamada nova economia, as possibilidades que a internet e as tecnologias de informação e comunicação permitiram para a modificação de alguns padrões aí de indústrias e de serviços. Isso aí, em muitos países, foi financiado pela indústria de venture capital e private equity. Aqui a gente está procurando desenvolver essa indústria no Brasil. Obviamente, o terreno tem algumas viscosidades, mas nós temos resultados aí bastante satisfatórios ao longo desse período. Quais são os desafios, né, que a gente tem hoje em dia, né? Existe uma questão da defasagem tecnológica brasileira em relação à fronteira mundial. Isso é mais evidente a partir do momento de uma exposição maior das empresas brasileiras à concorrência internacional. É necessário, principalmente se esse jogo é um jogo de mão dupla, que a gente também não seja tomado aí pelas tecnologias, pelas chinas da vida aí. A gente tem capacidade de também se expor, e a gente tem virtudes que precisam ser exploradas e desenvolvidas, né? Para isso a gente precisa inovar, realmente precisa ter esse grau de exposição e de facilidade para que isso ocorra. A gente tem alguns casos assim relevantes, mas esses casos precisam ser ampliados em alguns setores, e que demonstram também que nós temos capacidade de jogar esse jogo se tivermos as condições adequadas para tal. Para isso, é uma necessidade de ampliar os recursos na área de financiamento à inovação, não só a ampliação de recursos, mas a possibilidade de que esses recursos sejam
de uma forma mais facilitada, serem alcançáveis pelas empresas, e aí você tem uma questão não só de divulgação e de conhecimento, mas de auxílio na formatação desses projetos, desses planos, vinculados a setores. A gente tem alguma atuação em relação a isso também. Isso tem que ser compartilhado com o setor privado, né? Não, em qualquer país do mundo você vê que essas relações você vê nos Estados Unidos, há um tempo atrás, existia uma grande discussão para que fosse 50-50% em termos de recursos P&D e privado e público, e você vê em grandes países em que essa lógica empresarial é bastante difundida, e a questão também dos grupos empresariais terem percebido que há essa necessidade. Essa relação realmente pende muito mais para o setor privado do que o setor público, né? Aqui a questão seria mais não só de um resultado que você identifica após uma estatística, né? Mas simplesmente você utilizar esse recurso como um grau de alavancagem do setor privado. Então o estímulo não seria somente exclusivamente financeiro, é o setor público com o seu recurso e o seu fomento também estimular para que essa relação seja induza maiores investimentos e que a gente possa ter uma vantagem aí no longo prazo a ser conquistada, né? Para poder realmente alcançar esses valores que são representativos aí de economias que tendem a terem um grau maior de inovação e desenvolvimento, a gente precisa ampliar esse dispêndio, e para ampliar esse dispêndio a gente também tem que modificar o padrão de financiamento nosso também. Então, existe um desafio da própria FINEP em se reestruturar para que ela possa fazer frente a esses recursos, ter a capacidade de geri-los também e de difundi-los junto a um país das dimensões continentais como o nosso, né? Então a gente precisa se reestruturar para que a gente possa atender esses desafios. Não estamos dizendo que o que foi feito anteriormente foi feito de uma forma pouca ou não. Nós tivemos bastante atuação, principalmente no financiamento e o apoio às instituições públicas, privadas de pesquisa, mas se realmente a lógica do processo de desenvolvimento da inovação é a empresa, os volumes necessários para isso têm que ser ampliados em função dos desafios aí que são necessários aí para alcançar padrões de desenvolvimento mais de padrão de primeiro mundo, né? A gente está procurando fazer essa reestruturação. A gente tem um modelo atual que passa por fases, né? A gente está procurando fazer com que a FINEP migre para uma agência de fomento. A FINEP, como instituição financeira, já em fase de regulamentação pelo Banco Central. Isso amplia a nossa possibilidade de atuar com mais recursos, e obviamente também a gente vai ter que seguir regras aí a serem vinculadas de regulamentação e de fiscalização pelos agentes, né? A gente vai manter os atuais modelos de financiamento. Obviamente não vai deixar de apoiar os recursos vindos dos fundos nacionais de desenvolvimento científico e tecnológico, fundos setoriais. Obviamente está havendo uma transição aí em função da mudança aí do setor, da regulamentação dos fundos do pré-sal. A gente tem que ficar atento em relação a isso para que não faltem recursos para ciência, tecnologia e inovação. Mas a gente vai ampliar depois, numa fase posterior, isso é um processo de médio prazo. Principalmente nós vamos ser uma gestora de recursos, nós vamos para uma situação como gestora de fundos e ampliar a capacidade de captação de recursos no mercado para que a gente possa fazer frente aos desafios necessários. Como é que a gente atua na área de investimentos? A gente tem esse programa de apoio ao Venture Capital e Private Equity, né? Nós atuamos em duas grandes vertentes. Uma vertente de apoio a condições de fundos de Venture Capital, Private Equity, Seed Capital, capital semente para apoiar as empresas inovadoras. Nossa participação é como investidora. Não só como investidora, a gente acaba também atuando na própria gestão dos fundos, no sentido de fazer com que esses gestores adotem boas práticas de governança e benchmarks relativos ao mercado para que eles possam desenvolver as suas estratégias de uma forma mais eficaz. E nós também temos um processo de captura e capacitação de empresas. O foco aí realmente são micro e pequenas empresas, né? E um pouco de médias também, através dos fóruns
que nós já realizamos aí ao longo desses últimos 12 anos de seleção, capacitação e apresentação de empresas e investidores. A gente está também procurando fazer isso, também apoiando investidores pessoa física, que são chamados investidores anjos, né? Nós estamos fazendo isso muito agora a partir do ano 2010, nós tivemos já 3 grandes eventos aí que procuram associar isso, eu vou procurar mostrar um pouco mais tarde. Essas ações que procuram basicamente estimular essa onda de empreendedorismo que está existindo aí no Brasil e procurar aproximar investidores de empresas. A gente tem uma equipe com mais de 10 anos de atuação, nós procuramos nos capacitar ao longo do tempo, né? Muitas pessoas até estranham, não veem a gente como agente público, como agente privado, dado a nossa interação e parceria com o setor privado na procura de alcançar nossos objetivos, mas nosso foco é realmente de ser um agente público no sentido de catalisar e aproveitar as oportunidades que vão muito em função das empresas que surgem através de universidades e institutos de pesquisa, de incubadoras. Elas capturam recursos públicos ao longo desses processos, desenvolvem a sua capacidade empreendedora, desenvolvem empresas, mas elas precisam desse auxílio aí, dessa passagem do ambiente acadêmico para o ambiente empresarial. A gente sabe que a questão da técnica aí é muito importante, mas essa visão empresarial, às vezes, ela não acontece ou não acontece no tempo necessário. Então, quando a gente procura estimular esse tipo de ação e capacitar esses empreendedores, é para poder fazer eles mostrarem que eles podem ter essa possibilidade, seja de adquirir conhecimento, capacidade de gestão, e aí você tem vários agentes ao longo do ambiente público que podem ajudar as empresas a se desenvolverem. Isso a gente normalmente encontra aí e procura o apoio de entidades como o SEBRAE, nos âmbitos dos estados, o próprio SEBRAE Nacional, instituições como a Confederação Nacional de Indústria sempre foi um grande parceiro nosso, as Federações das Indústrias, muitas delas têm ações voltadas ao estímulo a micro e pequenas empresas e o estímulo à capacidade inovadora, e a gente procura também fazer essa conexão junto com as empresas no sentido de apoiá-las e desenvolvê-las. Não só na área de financiamento e investimento, principalmente, a gente já apoiou ao longo desse período mais de 400 empresas. É um volume relativamente pouco, assim, de um apoio direto da FINEP, mas a gente está procurando atuar no setor e o Venture Capital procura as melhores oportunidades. Então, o desafio nosso também é procurar ampliar a escala desse processo, que foi muito feito com parcerias em que a FINEP atuava muito operacionalmente nisso, mas a gente está procurando dissimular e transferir essas oportunidades para outros agentes ao longo do território. A gente tem um retorno financeiro das atividades bastante significativo e está procurando aprimorar ele cada vez mais através da gestão dos fundos que a gente apoia, investe e que eles apoiam as empresas, né? Nossa carteira atualmente ela tem 25 fundos aprovados, né, sendo 5 de Private Equity, 12 de VC e 8 de Seed. A gente tem um capital comprometido de 400 milhões de reais ao longo desse período, e que esses 400 milhões alavancaram mais de 3 bilhões de recursos privados, né? Na verdade, a FINEP, atuando como investidora, ela consegue alavancar os recursos para a construção desses fundos. Tem uma divisão relativamente igual entre diferentes fases do processo, né? Capital semente, Venture Capital e Private Equity. E esse retorno, essa alavancagem de 7,5 em relação a recursos privados é bastante significativa e representa um pouco da nossa ação nesse processo. Nós temos 91 empresas investidas diretamente, nós temos atualmente 6 empresas em processo de avaliação junto aos gestores, né? A diversificação é bastante interessante, você vê que você tem aproximadamente 33% são de micro e pequenas empresas, né? Se você compara, se você tem um recurso público alocado ali, você tem a Lei 123, a Lei Complementar 123, a gente tem 33% dos recursos alocados em micro e pequenas empresas, é maior do que a obrigação normal de 20%. Obviamente, como esses são fundos, eles têm uma lógica de portfólio aí, eles também procuram diversificar em relação a outras modalidades de investimento. E a diversificação é bastante interessante, porque, na verdade, se você pensa no Venture Capital de uma forma tradicional, você vê alguns setores econômicos aí que são mais atrativos, como tecnologia de informação, setor de saúde, biotecnologia.
A gente está procurando também, em função daquilo que o Brasil tem a oferecer como investimento, diversificar. Então, tem alguns setores que normalmente você não encontraria investimentos em venture capital que estão sendo apoiados, como biocombustíveis, como outros setores de serviço, e isso é muito importante para ter essa aderência à indústria em relação àquilo que é o tecido industrial de serviços no Brasil, né? Isso é muito importante que a própria FINEP procure estimular isso em relação, principalmente, a empresas que têm capacidade de inovação. A gente tem essa lógica do capital inteligente. Na verdade, o capital inteligente ele não tem que servir somente com recurso, ele vai carregando outras funcionalidades, os gestores, a própria FINEP também procura dotar de um pouco de fomento e estímulo somente além do próprio recurso, e tem a possibilidade de alavancar empresas de alto crescimento, né? Uma das principais ações nossas, que estão vinculadas a micro e pequenas empresas, são os fóruns FINEP, né? Nós realizamos esses Venture Forums, Seed Forums e Fórum de Abertura de Capital desde 2000, e a FINEP, a equipe da FINEP, tem basicamente essa função de selecionar as empresas, auxiliar elas na formatação dos seus planos de negócio, seus planos de investimento, formatar suas propostas para poder serem adequadas ao conjunto de investidores. Recentemente, a gente está procurando fazer esse tipo de ação também em relação aos investidores. Então, além de uma própria chamada a eles, o marketing, a gente está convocando eles e procurando também fornecer alguma espécie de treinamento, capacitação ou espaço para discussão, para que a gente possa identificar quais são as necessidades, que perfis de empresas, o que eles buscam também dessas empresas e que tipo de informação precisa ser endereçada em ambas as partes para poder reduzir essa assimetria. Esse papel de ligação a gente procura fazer e estamos realizando ao longo desse período todo. A lógica desse processo é que a gente acredita que o recurso financeiro, como uma empresa inovadora, ele não tem que ser somente a questão do dinheiro em si. Ele acaba trazendo uma possibilidade de novos relacionamentos, uma orientação estratégica de tomar decisão. Esses gestores ou esses investidores acabam trazendo uma experiência empresarial bastante significativa para a empresa. Abre possibilidades para o processo de internacionalização, porque dado o tipo do produto, você evidentemente tem, e principalmente esses investidores e gestores, têm uma experiência do que acontece lá fora, identifica oportunidades de parcerias e de colocação desses produtos e serviços no mercado internacional, e também os processos de governança corporativa e gestão que são importantes para nesse processo de gestão compartilhada, em que você tem os sócios, investidores e os empreendedores, isso seja em benefício do crescimento empresarial e da profissionalização da empresa. O que a gente procura são empresas com perfil, serviços inovadores diferenciados, negócios acima da média, que tem uma estratégia clara de crescimento, mercado com forte potencial de expansão e uma equipe que é fundamental com foco no negócio. E os investidores são um dos mais variáveis, né? Você vê pessoa física, a gente está procurando atuar nesse processo através dos anjos, das redes de anjos, dos contatos que a gente sabe que nas fases bastante iniciais é necessário esse perfil de investidor para apoiar as empresas, né? Principalmente com conhecimento, não só com recursos. Os investidores tradicionais, financeiros, né? Investidores corporativos, a gente vê claramente mais as grandes empresas. A gente já teve contato com várias empresas como a Embraer, com a Siemens, com a Petrobras, com a VEG, com a Oi. Essas empresas estão procurando desenvolver suas estruturas corporativas de investimentos em empresas, nas mais diferentes modalidades, seja através de fundos, seja através de investimento interno. E, na verdade, eles procuram, através do investimento em pequenas empresas, em oportunidades, não só diversificar sua carteira, mas também oportunidades que possam ser úteis para elas no sentido de desenvolvimento não só dos negócios existentes, mas como de novos negócios. Qual é o nosso processo de decisão? A gente procura prospectar essas empresas ao longo do território nacional, junto com os parceiros. A gente tem uma seleção que é vinculada não só uma seleção feita interna pela equipe da FINEP, mas também pelos parceiros envolvidos, empreendedores, gestores. Isso é muito importante, porque eles dão uma visão de mercado para a gente. Após isso, as empresas são selecionadas, elas são capacitadas durante um período de 4 a 6 semanas pela nossa equipe, os parceiros, no sentido de desenvolvimento das suas estratégias empresariais, e com isso elas ficam mais capacitadas para se apresentarem nos eventos que nós organizamos de aproximação de empresas com investidores, né? Nós estamos procurando cada vez mais ampliar a capacidade de acompanhamento delas, porque isso é importante essa falta de visão, de acompanhamento, de uma lógica
simplesmente de alocação de recursos, ela tá fadada a que a gente não consiga realmente verificar se as ações nossas elas podem ter o impacto necessário ou não. Então, estamos procurando cada vez mais realizar esse tipo de investigação e de acompanhamento para que a gente possa verificar se o que a gente está fazendo realmente está atingindo as metas necessárias. Né? O que a gente conseguiu ao longo desse período todo, de 2000 a 2012? Nós tivemos input de mais de 5 mil empresas, né, para esses fóruns de encontro com os investidores. Nós selecionamos 900 dessas empresas para participar das nossas bancas credenciais e dessas 375 participaram do nosso processo de capacitação e seleção. Nos últimos 2 anos a gente conseguiu, principalmente com um aprimoramento da nossa equipe, aí, realizar um número maior de eventos e de empresas selecionadas. Nós procuramos cada vez mais também ampliar o número de investidores cadastrados para que a gente possa difundir essa atividade junto a esse grupo e permitir uma melhor aproximação das empresas. E os resultados são mais de 38 fóruns realizados, né? 20 de Venture Fórum para empresas desse perfil, Venture Capital, 12 para Capital Semente e 6 para abertura de capital. Os de abertura de capital foram que deram o maior resultado para a gente. Nós podemos dizer que participamos do processo de consolidação do ERP nacional. Nós apresentamos em diferentes fóruns a Microsiga TOTUS, a Microsiga RM Sistemas e a DataSul, que é o cerne do que hoje é TOTUS, uma das maiores empresas de software do mundo. Né? É muito engraçado nesse processo que tanto o Laércio, quanto o Miguel da DataSul e quanto o Mauro e o Rodrigo da RM falavam assim: nós vamos consolidar o sistema RP no Brasil. E quem consolidou mesmo foi a Microsiga. Por quê? Porque ela estava mais preparada. Não muito em questão das projeções de faturamento, que elas tinham faturamentos relativamente equivalentes nos seus estágios de crescimento, mas porque ela estava mais preparada em termos de governança e decisão e aproveitou a janela de oportunidade de uma forma mais interessante. Então isso permitiu que a gente realmente tivesse, como o Luiz colocou aqui, um campeão nacional nessa área e uma empresa que nos enche de orgulho. E nós, nas empresas que nós apresentamos em Seed Venture Forum, nós temos aproximadamente umas 70 empresas já investidas por diferentes perfis de investidores e a gente está procurando ampliar o apoio a essas empresas também. Qual a nossa programação para 2012? A gente tem aí esse conjunto de ações. Nós fizemos um workshop para investidores anjos, nós fizemos o 12º Seed Forum, nós fizemos um Venture Forum específico a empresas sustentáveis, que foi um grande sucesso. Nós juntamos empresas de biodiversidade, tecnologia social, tecnologias na área de smart grid, que tinham algum apelo em relação à sustentabilidade. Nós apresentamos em conjunto com a Rio Mais 20, essas empresas também ficaram lá no Pier Mauá e foram a visibilidade dela foi bastante interessante ao longo do período da feira, né? da exposição. Né? Então foi muito bom e elas procuraram, naquele período, expandir e desenvolver os seus negócios. Né? Nós temos uma 13ª chamada de investimento, né? De gestores para que eles possam apresentar suas oportunidades de constituição de fundos, que vai ocorrer agora em agosto. Nós temos o lançamento do Prêmio Inovar, onde a gente procura celebrar as melhores gestores do mercado em diferentes categorias, governança, investimento. Isso agora está vinculado ao Prêmio FINEP de Inovação, então, na verdade, quem vai entregar esse prêmio vai ser a presidente Dilma, uma cerimônia no Palácio Planalto em dezembro. E o que está vindo aí vai ser um Seed Forum nacional, junto com a Amprotec, com a Associação Nacional de Incubadores e Parques Tecnológicos. Então vamos fazer esse evento dentro do Seminário Nacional em Foz do Iguaçu, no dia 18 de setembro. Nós queremos estimular a presença de empresas e investidores dentro desse ambiente, que a gente tem aqui representantes muito interessantes como o Risola, do CETEC, que tem o maior incubador de empresas do país aqui, dentro da USP, que tem bastante empresas interessantes. Nós vamos fazer um fórum de abertura de capital, o 7º, junto com a Bovespa, nossa super parceira aí nesse processo. Vai ser um evento bastante interessante para Private Equity, Venture Capital e Private Equity e empresas pré-IPO dentro do pregão da Bovespa, em novembro. E no final do ano a gente vai estar realizando uma parceria que a gente fez recente com a Apex,
nós vamos pegar empresas que são apoiadas pela Apex e nós vamos selecionar aquelas que têm possibilidade de receber ou atratividade de investimento e vamos juntar esse trinômio aí, inovação, exportação e investimento num grande evento aí, finalizando o ano de 2012 aqui em São Paulo, né? Na verdade, para a gente poder fazer isso, a gente tem acordos de cooperação técnica, que são bastante interessantes para poder difundir essa atividade ao longo do país, né? Nós selecionamos também, capacitamos esses parceiros para que eles possam ampliar nossa capacidade de atendimento a empresas. E antes de finalizar, eu gostaria assim, só de colocar, principalmente aquilo em que o Silvério falou, a gente está lançando agora, segunda-feira, uma grande parceria com o BNDES, com a Petrobras e o Nova Petro. Ele tem um foco claro no fortalecimento das cadeias produtivas no setor de óleo e gás. Existe uma necessidade que a gente possa aproveitar essa oportunidade para o desenvolvimento de tecnologias nacionais na área do pré-sal e que esse grande projeto aí, esse grande programa aí que vai alavancar uma quantidade significativa de recursos foi gestado durante mais de um ano junto com as Petrobras, né? Porque na verdade você fala com várias Petrobras dentro da própria empresa, foi bastante discutido e vai ter o lançamento aí na segunda-feira lá no prédio da Petrobras. A questão também relativa às informações, o Silvério colocou uma forma muito interessante, a gente executa e não avalia. Sem avaliação a gente não consegue ver se o que está sendo alcançado está representando algo significativo para o desenvolvimento e a gente acaba escorregando e não procurando capturar esses resultados. Eu acho que uma coisa muito importante que está acontecendo agora é a lei de acesso à informação. Isso permite com que as pessoas possam ter acesso às informações e possam cobrar junto à sociedade. E para as instituições públicas, elas vão ter que se estruturar para fornecer informações qualificadas. Isso a gente está procurando fazer dentro da FINEP. Existe um receio inicial, mas é fundamental para que isso possa significar não só uma cobrança interna, mas como uma cobrança externa. A sociedade procurando mostrar, ou procurando identificar, procurando querer saber aonde está indo o dinheiro que foi coletado, foi retirado dos impostos, está sendo aplicado nessas empresas, ele está indo. Isso vai permitir que a gente possa, de uma forma sistemática, idear o que a gente está fazendo e conseguir, com isso, melhorar para atingir os objetivos que a gente precisa em relação ao país. Então, eu queria agradecer, estou aqui disposto a responder as perguntas, esperando o João, né? O João vem? Está vindo, né? Está inovando, né? Está inovando, né? Gente, muito obrigado. Pelo orçamento, pelo investimento do ano 2011, foi investido 3 bilhões em projetos. Tá certo? Aí você disse que foram beneficiadas 91 empresas. Não, o orçamento foi geral da FINEP, né? Tá, o orçamento geral. Da FINEP, né? A área de investimento, na verdade, os recursos eles foram alocados ao longo dos últimos anos, né? Então, esses fundos eles têm um prazo de maturação de 7 a 10 anos. Então, ao longo desse período, foram colocados 400 milhões nos fundos, nesses 25 fundos, e estou falando da área de investimento. E eles representaram 3 bilhões de recursos privados que estão sendo geridos. Tá? Poucos fundos tiveram o retorno, porque eles já se acabaram o prazo de investimento. Outros eles estão sendo geridos e a gente espera que tenha um retorno que atualmente da carteira é da ordem de 1,6. Para cada real que foi investido, retornou para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1,6 reais. Tudo bem, mas os 3 bilhões iniciais foram só de desembolso da FINEP em 2011. Tá, mas a minha dúvida é o seguinte: você disse que 39% dos recursos investidos nessas 91 empresas foram destinados às micro e pequenas empresas. Exatamente. Mas eu não acredito que seja 39% do orçamento, deve ser 39% do número de empresas.
Porque se você fizer uma média desse investimento de 3 milhões por 100 empresas, você teria 30 milhões por empresa. E uma pequena empresa não suporta o financiamento disso. Então, acho que a lei é bem clara que deve ser cada instituição destinar 20% dos seus recursos diretamente às micro e pequenas empresas. Outro aspecto é do ponto de vista de política pública, de visão estratégica. Quer dizer, veja, toda a carteira desse ano é 5,8 bilhões, é uma carteira grande. Se vocês lembrarem, no processo de privatização, o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo federal, conseguiu vender todas as empresas brasileiras pelo valor de 40 bilhões. Então, bilhão é um valor muito grande. É brincadeira falar esperto aqui do Nassif. 5,8 bilhão é muito grande. Agora, apenas 167 projetos. Veja, se nós quisermos fazer inovação nas empresas brasileiras, nós temos que pensar no universo das empresas brasileiras. Nós temos 10 milhões de CNPJs no Brasil. Se você tirar o empreendedor individual, que tem outras políticas, tirar os micros, mas para os pequenos, você vai ter da casa de milhões de empresas. E quem é que está olhando para ele? Nós não podemos dizer que a FINEP está olhando para a pequena empresa. Eu acho que tudo tem uma questão assim de... tem uma questão em função das estruturas públicas, né? As fontes dos recursos que são colocados. Tem uma questão relativa também a uma certa dificuldade de atendimento em relação a mecanismos tradicionais, né? Eu não tenho dado em relação à subvenção econômica, mas no caso da subvenção econômica a gente conseguiu atingir as metas necessárias, de mais de 20%. É óbvio que como as chamadas públicas, elas são abertas para as grandes empresas, tem uma questão relativa à qualidade dos projetos. No caso da subvenção econômica, existiam claramente algumas linhas de projeto, por exemplo, desenvolvimento de máquinas de hemodiálise. Não vai ser uma pequena empresa que vai fornecer uma máquina de hemodiálise. A gente teve uma pequena empresa que forneceu máquina de hemodiálise, mas isso são mercados que às vezes são mercados dominados por grandes estruturas. O que a gente procura tentar fazer, e você vê os grandes programas assim, que existem lá fora, vinculados por compras governamentais, é realmente a lógica de cadeia produtiva. Você tem dependendo da solução que é necessária, o estímulo necessário para o atendimento a um determinado grau de técnica ou de inovação, isso só não pode ser fornecido por uma micro e pequena empresa isoladamente. Porque ela não vai ter condição de atender aquela demanda, aquela solução. Você vê claramente. Você vê micro e pequenas empresas que têm produtos e serviços relativamente inovadores, mas que os grandes contratantes, ou os grandes contratantes que serviriam públicos ou privados, eles não têm a confiança de adquirir aquele produto. Porque na hora da tomada da decisão, se der algum problema, a empresa não tem capacidade de ter assistência técnica nem nada. Então o que a gente procura fazer, e eu acho que o InovaPetro vem nesse sentido, de tentar adensar nas cadeias. A inovação, ela não vem, obviamente, dentro exclusivamente das grandes empresas. Ela vem cada vez mais através da parcerização, da separação dos processos, entendeu? Porque a grande empresa, ela teria que ter, para o desenvolvimento de um grande produto, uma estrutura de P&D gigantesca. Entendeu? E algumas empresas não têm, o grau de incerteza é muito elevado. E você vê pequenos fornecedores com grandes ideias que precisam, esses sim, estar alocados a grandes ou médios fornecedores dentro das cadeias produtivas para que elas possam oferecer seus produtos e serviços. Aí o grande apoio tem que ser para essas empresas no sentido de desenvolver estrutura de propriedade intelectual para que eles não possam ser não beneficiados dos processos de negociação. Olha, eu botei isso aqui, te ajuda a fazer esse negócio aqui. Quanto é que eu vou ganhar? Você vai ganhar 0,00000. Não vou entrar nessa, entendeu? Mas a questão é que às vezes o cara não tem como fornecer sozinho. Então, em relação aos grandes desafios nacionais, que é a alocação do recurso que a gente está fazendo em setores como petróleo e gás, biocombustível, energia, defesa, uma micro e pequena empresa sozinha, às vezes, ela não vai ter condição de fornecer, principalmente quando está envolvido em inovação e desenvolvimento. É claro que tem vários CNPJs que podem apoiar isso.
Agora, falta também realmente uma capacidade nossa de divulgar os nossos instrumentos para que eles possam se beneficiar desse processo de construção. Isso não é uma coisa como comprar banana na feira. Você tem que construir isso. Você tem que ter estímulos que as pessoas também possam, de uma certa forma, ter uma facilidade de acessar esses recursos e conseguir alcançar os mercados que são necessários. Porque senão o cara vai ser um bom cara que vai fornecer, que vai ganhar seus 36 mil reais por mês. Não é isso que a gente quer. Acho que, por exemplo, eu falo até com o pessoal do Sebrae, olha, a missão do Sebrae é fazer com que a empresa não precise mais do Sebrae. Desde ser micro e pequena empresa e vire uma grande empresa. Então, é óbvio que a gente tem uns drivers aí de crescimento, a FINEP está procurando se estruturar em relação a isso. A gente tem o BNDES que está fazendo coisas assim, excepcionais também, que é parceira nossa em várias ações, e esse tipo de atuação vai fazer com que a gente consiga romper os gargalos necessários. Eu não estou querendo assim, me desculpar, realmente a questão é que a gente tem um grande desafio de alcançar esse setor. Tem um grande desafio de alcançar as micro e pequenas empresas e apoiá-las para que elas façam parte efetivamente do processo de construção das necessidades que a gente tem e das oportunidades que nós temos. Então é isso que a gente precisa fazer, esse é o grande desafio. Isso é algo que não está diretamente ligado, mas não. Quando a gente fala em grandes revoluções industriais, o que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII, XIX, Estados Unidos, China. Você vê o seguinte, o que leva a esse movimento de pequenas empresas dispararem, de repente, mudarem a escala, mudarem a dimensão, é quando você cria na ponta demanda. Então você tem uma demanda pública aí, que é a questão das compras públicas aí, mas você tem uma demanda externa, que daí entra a questão do câmbio também. Outro dia eu estava conversando encontrei no avião um sujeito que importava essas lâmpadas LED da China. Então o sujeito era uma pequena empresa na China que comprava insumos da Alemanha, no final ele juntava e vendia mais barato por conta das condições macroeconômicas e cambiais lá. Em 3 anos essa empresa comprou os equipamentos alemães e passou a fabricar essas lâmpadas LED aí. Em questão de anos, poucos anos, a empresa já está com 35 mil metros quadrados de construção. Quando você pega a Inglaterra, lá no século XIX, os equipamentos não eram, segundo o Rosbaud, não eram superiores aos da França. A engenharia inglesa não era superior à da Alemanha. Né? Mas E o comércio era um grande fator de alavancagem, de lucro, né? Comprar barato e vender caro. O que fez a indústria daquele salto? A criação de um baita mercado externo, aí com questões diplomáticas, questões cambiais, defesa de produção e tudo, que permitia que cada pequeno empresário comprasse uma máquina e em 6 meses já estava renovado. Eu chamo a atenção só porque em 2003, quando deu aquela escalada do câmbio, eu levei no meu programa lá uma pequena empresa de Campinas que fabricava equipamentos médicos. Essa empresa, que não devia ter alta sofisticação tecnológica, ela estava expulsando concorrentes coreanos de alguns pequenos nichos lá, por conta de preço. Se o câmbio tivesse sido mantido, hoje essa empresa seria uma multinacional brasileira e seguramente tendo toda essa estrutura FINEP, BNDES, para poder apoiá-la. Então, você tem um pecado original aí, monumental, uma parte que o sujeito já abordou com essa questão, parte burocrática, legislação, e uma parte cambial que acaba perpassando todo o universo econômico brasileiro e permitindo que ganhe espaço, por isso tem os campeões nacionais, as empresas que ganham escala, ou aquelas que cresceram aí ao longo daquela zona cinzenta aí, meio frigoríficos, empresas de ônibus municipais que viram depois companhias aéreas, né? Empresas que conseguem cartelização de mercado. Né? Então, eu acho que só de um ano para cá que se começou a encaixar a questão da macroeconomia com a questão com as questões setoriais aí brasileiras. Né? Mas a herança maldita aí veio lá do Marcílio, foi chegando, passou por todos os governos e daí quando você vê nos jornais, a grande herança bendita do governo Lula foi a política do Banco Central. Né? Não, infelizmente não foi. Né? A resposta, a verdade, foi satisfatória.
mas o questionamento não foi respondido. Eu acho que isso aí reforça a ideia de que se tem que ampliar e tornar pública essa discussão sobre os obstáculos aí a levar todo esse aparato que o Brasil tem hoje, um baita aparato institucional fantástico hoje, com todas as instituições, por que não chega no pequeno micro? Né? E agora, nesse contexto de acesso à informação pública e tal, eu queria saber se o processo, a metodologia do processo de seleção dos projetos, qual o grau de transparência para o cidadão comum querer entender, enfim, qual os critérios utilizados na aprovação ou reprovação dos projetos. Obrigada. A gente teve uma experiência, na verdade a gente acreditava que o edital ele fosse claro em relação à forma, uma chamada pública relativa a um projeto não reembolsável, por exemplo, né? Para institutos de pesquisa, a gente acreditava que o edital em si ele fosse claro em relação, principalmente se você explicasse os critérios e as ponderações, né? Mas essas notas vão ter que ser divulgadas de alguma forma, tem que ter alguma forma de divulgação aí, isso ainda está em avaliação, porque a gente precisa se adaptar a essa lei, entendeu? Eu vejo particularmente, não é uma posição da instituição, mas minha, que a gente precisa expor a forma como nós selecionamos os projetos, né? A gente tem a nossa seleção interna na chamada pública e a gente tem consultores que procuram identificar isso, né? Eu acho que isso pode, a partir do momento que a gente demonstra a metodologia e demonstra os critérios utilizados, permitir, obviamente, que você tenha alguma espécie de recurso em relação à avaliação desse processo, mas a gente utiliza bastante consultores externos vinculados às áreas, né? Para que nos apoiem na decisão, né? Assim, internamente, em vários processos que eu participei, existe uma pré-qualificação formal e técnica bastante elaborada e um processo de avaliação também que a gente procura identificar as melhores oportunidades. Isso em qualquer tipo de seleção, entendeu? Então, eu acho que é isso, a gente tem que expor e mostrar isso, não no sentido de exposição para mostrar, mas para ajudar a gente a identificar, em função dos recursos escassos que nós temos às vezes, quais são as melhores oportunidades que podem ser alavancadas ao longo dos objetivos que estão sendo colocados, né? A gente vê muito um grau de inconsistência na formatação do projeto, que talvez seja até um pouco de falta de comunicação nossa do que a gente quer, entendeu? As especificações são muito rasteiras, algumas são bastante elaboradas, elas são vinculadas aos programas. Eu peço tanto de dinheiro para executar isso em tanto tempo. Você não sabe, esse balizamento às vezes não ocorre. O que acaba acontecendo no final é que a gente acaba procurando se defender em relação à execução do projeto. Porque durante a execução do projeto, principalmente projetos que estão relativos à inovação tecnológica, não só em institutos de pesquisa, mas como em empresas, o caminho que você traçou inicialmente pode não ser o caminho final. Então, ao longo desse processo, você tem que fazer alterações. E essas alterações, elas são em função das virtudes até que o Luiz colocou, das decisões que nós temos, mas também tem defeitos. A burocracia em relação a esse projeto não permite que a gente possa ter a agilidade necessária ao desenvolvimento da ação. Entendeu? Então a gente tem que também fazer com que tenha alguns graus de flexibilidade na execução, e isso às vezes é muito determinado na hora de você selecionar. Às vezes você não seleciona, às vezes, porque não é pela qualidade, mas a forma como aquilo está apresentado, talvez você não, isso aqui, não vai chegar lá. Ou eu tenho que fazer uma modificação tão grande ali naquele formato do projeto, que aí eu vou estar mexendo naquilo que foi me apresentado publicamente. Aí já não aí eu firo com a questão da chamada pública, eu vou estar alterando essa coisa toda. Mas eu acho que isso é válido, isso a gente precisa praticar. Quer dizer, é uma questão cultural. E a gente tem que procurar aprimorar, porque os recursos são escassos e precisam ser alocados de forma adequada.
quando a gente tiver bastante recurso, menos na edição que a gente vai esbanjar, né? Mas a gente tem que ter um direcionamento e tem que ter uma avaliação dos grupos de pesquisa, das empresas, o que elas fizeram anteriormente, entendeu? Sabe uma dúvida que eu sempre fiquei aí? João Furtado, por favor. O João é um grande batalhador aí da questão da inovação também, passou por vários setores aí. Sabe uma dúvida que eu fiquei, até em relação a essa a questão da... Porque você tem as empresas do setor privado, você tem, obviamente, dentro de um ambiente tecnológico, assim, você tem instituições, você tem, digamos, uma tendência, o pesquisador que vem da universidade ele ter mais facilidade, digamos, para ter acesso aí às metodologias, de projetos, e ao próprio conhecimento em relação aí às diversas instituições. É uma dúvida que eu tenho que até hoje eu não consegui apurar direitinho. Não é possível. Você teve um projeto de redes sociais que foi bancado, mas pela FINEP, para uma grande empresa lá de Recife, muito conceituada também. Eu conheci um pouco parte desse projeto, era em Drupal. O Drupal é um software livre. É um software livre que, se eu fizer uma semana de curso, aí eu sei montar as peças software livre. Esse sistema foi adquirido pela FAPESP e não funcionou também. Então, à medida em que você tem hoje uma dinâmica tão grande aí nessa área de desenvolvimento de softwares, com essas comunidades de software livre, as pessoas que têm acesso a essas informações de comunidades, às vezes trazem essas informações, que são informações desenvolvidas no âmbito de software livre, e jogam com a defasagem de informação de quem faz a análise, né? De que maneira que vocês fazem para impedir que ocorra essa apropriação, digamos, de desenvolvimentos abertos aí de software livre, o que venha como inovação, algo que não chega a ser inovação nessa área de tecnologia, por exemplo. Principalmente TI, né? Isso é uma coisa muito complexa, né? Porque, na verdade, eu só posso dizer que uma coisa é inovação quando ela tem um resultado econômico, né? Às vezes a gente fica pensando muito... na verdade, a inovação é algo que você vê a partir do momento que ela se materializa no mercado. Não tem jeito. Aí depois você inovou, mas ao longo desse processo você tem tantas falhas, acertos, que você tem de fato uma apropriação de conhecimento. Isso é claro, entendeu? Fazer com que esse conhecimento se direcione para alguma coisa que tenha uma utilidade que é o grande desafio. E às vezes isso não se comporta em projetos, em estruturas governamentais. Você tem aquela rigidez orçamentária da prestação de contas, que na verdade não vai para uma lógica de apropriação. E acho que vai muito naquilo que o Silvério colocou, entendeu? A gente poder não só ter um indicador de qualidade, que é um indicador da execução de recursos, eu botei 5 bi, 10 bi, 20 bi, 80 bi, mas cadê isso na sociedade? Cadê isso apropriado por empresas ou pelas pessoas? Eu acho que esse é o grande desafio. A gente procura tentar fazer isso apoiando grupos e empresas de qualidade. O processo de seleção, identificação é nesse sentido. Mas a nossa lógica é uma lógica de execução. E esse que é o grande desafio nosso também, porque com esse aprendizado a gente vai poder identificar programas e necessidades específicas. A gente tem alguns que a gente coloca, a gente tem um exemplo claro aí, que é o PIP, né? Ele tem uma lógica que a gente se apropriou até em outros programas, como o PAP, eu e o João já discutimos várias vezes na FAPESP, formas de colocar os instrumentos de uma forma adequada, conseguiu agora, né, fazer, depois de quanto tempo? 3, 4, nem vou falar. Mas a gente conseguiu juntar esses recursos para uma finalidade específica, entendeu? Para poder alavancar esses processos, entendeu? Agora, a questão de se apropriar, as próprias instituições se apropriarem do resultado para poder fazer coisas novas, eu acho que essa é a inovação que a gente procura fazer. Mas vamos só... Isso que é o interessante. Fazendo um paralelo aqui, quando o
Gilberto coloca esse negócio da falta de acesso da pequena e microempresa a esse ferramental, e esse episódio especificamente. Quando você pega a comunidade Drupal, ou Drupal, como se diz, você tem muitos desenvolvedores, uma rapaziadinha mais fera mesmo, capaz de desenvolver, eu já vi desenvolvimento de sistemas aí, mas 100 vezes mais complexo do que o dessa empresa organizada que montou um negócio fuleira, para falar português claro aqui. Mas essa empresa organizada tem reputação, tem acesso ao linguajar e à metodologia de processos da FINEP, da FAPESP, e tudo, então, e tem o selo FINEP quando consegue, digamos, uma subvenção para um projeto dessa natureza. Como que a gente vai avaliar se o que ela fez é uma apropriação adequada aí de recursos ou não? Vendo o resultado final. Até que ponto que ela colocou esses sistemas? Eu tenho uma informação desses sistemas que foi na FAPESP e não funcionou direito. Quer dizer, esse acompanhamento pós-aporte aí é feito e de alguma maneira serve de balizamento para esse aprimoramento do futuro dos critérios da FINEP? Nas linhas de pesquisa ele é feito, né? Porque realmente você tem os projetos de longo prazo que envolvem a questão dos grupos de pesquisa. Em relação a esse subvenção econômica, que é mais recente, né? A gente tem umas avaliações que são feitas periodicamente em termos de resultado. O que falta aí é tentar apropriar esses resultados, porque, por exemplo, na subvenção econômica, vou dar um exemplo, ele tem uma finalidade de procurement. Aquelas tecnologias que foram desenvolvidas, elas deveriam, de algum ponto do tempo, serem apropriadas pelo Estado. E, através do poder de compra, serem mais facilitadas para que serem colocadas. Então, isso que seria a grande motivação. E alguma coisa ela ser vinculada a mercado, porque as empresas acabam desenvolvendo aquilo ali e acabam criando oportunidades para novos produtos e serviços. A gente tem essas avaliações internas, mas o que precisa fazer é fazer com que essas avaliações se reflitam não só no desenvolvimento de novas políticas, né, novos instrumentos, ter algum grau de resposta de sucesso ou fracasso, né, para poder apropriar, porque, por exemplo, no caso de uma instituição essa que você colocou, ela não tem só esse processo, ela tem outros processos. Sim, mas ela vai ter outras avaliações. O que você vai avaliar se realmente aquela equipe e aquele conhecimento tem condição. Ela já fez coisas boas e fez umas coisas que não deram certo. Entendeu? Essa é a avaliação da informação, se aquilo ali não deu certo ou não, aquilo a gente tem que ter alguma forma de identificar junto ao mercado, junto ao que ele conseguiu como resultado. Às vezes você obtém essa informação numa nova chamada. Por exemplo, uma nova chamada, a gente pergunta, o que você conseguiu anteriormente? Aí aquele projeto lá que você executou, fez conta, fez tudo, eu vendi 1. Ou eu vendi 200. Hoje ele representa 20% do meu faturamento. Ótimo, beleza. Então, isso acaba sendo um item de qualificação para uma nova oportunidade. Se ele quer fazer alguma coisa que é mais do mesmo que eu li vem para cá, aí a gente tem que olhar e ver se, não, peraí, não é isso não, esse caminho está sendo perseguido. A subvenção é para pagamento de despesas correntes, não é para investimento. Não coloca despesa de capital. Então, digamos, se você pega um desenvolvedor numa área e fala, isso aqui, para desenvolver isso aqui, eu teria um custo de 1 centésimo. Isso aí é um indicador. Esse é o ponto. Como a internet... na verdade, na hora que ele identifica nas rubricas do projeto, a gente verifica se ele tem um custo de desenvolvimento. Não é o custo de desenvolvimento também que é importante, é o time to market também. Porque não adianta o cara chegar e desenvolver uma coisa, você vê claramente projetos vinculados a mercado que tem uma lógica de pesquisa. Então ele quer colocar um projeto lá de desenvolvimento de 36 meses. Até lá aquele produto ali, 36 meses, pode acontecer uma outra coisa completamente diferente. Isso você avalia dentro da trajetória também de crescimento. Se você pensa em fármacos, coisas que o desenvolvimento é muito acelerado, talvez a lógica de 36 meses caiba. Porque o cara, a gente verifica, está no estado da arte, não está. Tem alguma forma, ele vai mostrar ali, ele vai identificar, não, tem grupos de pesquisa que estão tentando alcançar aquela coisa, mas aquele cara tem uma competência e vai conseguir alcançar lá. Agora, essas coisas de software, o dinamismo é muito rápido. É muito rápido. Alguma coisa vai suplementar aquilo. O ciclo de vida desses produtos é muito acelerado.
Então, às vezes, a lógica de obtenção do recurso, ela não se compatibiliza. Se o cara chega para dizer, eu vou executar isso em 8 meses, eu tenho competência para executar, eu vou lançar esse mercado, ele tem uma atividade mais interessante. Agora, tem outros projetos que são projetos de pesquisa, são mais demorados. E aí, na verdade, fica meio assim, na avaliação não tem como, entendeu? Porque não, esse cara deve estar num outro perfil de ajuda, não no perfil em que você tem uma necessidade de colocação de produtos no mercado de uma forma mais acelerada. Então a gente procura tentar obter essas informações a partir do momento que você tem itens lá no processo de seleção que digam qual foi a sua experiência anterior com a FINEP? Olha, eu fiz isso, esses projetos, essa coisa toda. Então vai ser avaliar aquela experiência anterior com aquilo que está se pedindo naquele edital específico e ver e tentar obter essas informações através dos grupos de analistas e auxiliares para verificar se aquela oportunidade naquele caminho pode ser perseguida ou não. Bom, vou passar a palavra então ao João Furtado para a sua explanação sobre o tema as ferramentas de fomento à inovação.